agradável. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Que maravilha poder adorar ao Senhor. Eu fico pensando naqueles países que não têm essa liberdade que nós temos. De num domingo à noite, num local público, numa rua, nós podemos cantar, adorar ao Senhor, erguemos as nossas mãos, a gente pode andar com a Bíblia na mão, que nós possamos aproveitar todo esse tempo que nós temos. Porque sabemos que haverá um dia em que não haverá mais esse tempo. Por isso, meus irmãos, enquanto há tempo, busque ao Senhor, como já dizia o salmista. Nessa noite nós temos algum convidado que está aqui pela primeira vez. Você possa erguer a sua mão. Temos quem? Um irmão? A Beth vai entregar ali uma lembrancinha para o senhor. Seja muito bem-vindo. Nós temos os cultos aqui domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Eu vou deixar alguns recados para o final do culto, assim como a oferta também. E eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Juízes, no capítulo 13. Personagem bastante conhecido, as crianças conhecem bastante esse personagem. Esqueci das crianças. As crianças podem vir aqui à frente para a gente fazer oração. É que para eu não esquecer, ainda esqueci. Eu fiz um roteiro e esqueci das crianças, me perdoe. Corre aqui. Estenda a sua mão aqui para as crianças, para frente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela vida dessas crianças e nós colocamos elas na Tua presença, Pai, entregamos elas a Ti. Pai, que nesse momento, ao elas entrarem às salinhas, Pai, que elas possam aprender da Tua palavra, Pai, que aquilo que for ministrado, Pai, gere frutos no coração de cada um, na vida de cada um, Pai. Derrama da Tua unção, Pai, sobre a vida de cada um. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está liberado. Amém. Abriram no livro de Juízes, capítulo 13. Ali a gente tem o relato do nascimento de Sansão. Sansão é um personagem bastante conhecido, um homem forte, mas que um belo dia, ou um mau dia, um feio dia, teve seus cabelos cortados. Toda a história a gente já conhece bastante. Um homem forte, cuja força vinha do Senhor, mas ao conhecer uma mulher, se deixou se levar pelos encantamentos, e ali ele acabou perdendo aquilo de mais importante que ele tinha, que era a presença do Senhor na vida dele. Sansão, ele foi o último juiz que teve sobre Israel. Houveram vários juízes, cada um com a sua história, cada um com a sua forma de governar. E Sansão, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, ele era basicamente a última esperança. Aquele em que todos esperavam alguma coisa. E desde muito pequeno ele já demonstrava toda aquela força, porque ele já desde o ventre da sua mãe foi separado para Deus. Então ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, e não podia tocar em animais mortos, ou um morto. Isso era uma regra, era uma lei judaica que havia na época. E qual que era a esperança sobre Sansão? De que ele libertasse Israel.
Israel vinha sempre ali sofrendo prisões, sempre vinha sofrendo conflitos de outros países. E Sansão tinha tudo. E ele tinha o principal, que era a presença de Deus na vida dele. Se a gente olhar para Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, mas a força não vinha dele. E muitas vezes a gente coloca na nossa vida que nós temos tudo. E a gente acaba fazendo como Sansão, esquecendo de Deus. Nessa noite, que essa palavra possa gerar isso no meu coração e no seu coração. A nossa dependência do Senhor. Que não é aquilo que nós sabemos, não são os títulos que nós ganhamos, não é o estudo que nós temos, não é a igreja em que nós congregamos, não é a cidade em que nós moramos. Não é isso que vai determinar se eu sou forte ou fraco, mas sim é a minha vida diante do Senhor. É eu vivendo no centro da vontade de Deus. Isso determina. E isso vai determinar também o meu destino. Hoje de manhã a gente falou sobre a obra da cruz, e é isso que determina o nosso destino. No momento em que a gente der o nosso último suspiro, ali está selado o nosso destino. Mas o que a gente fez até o último suspiro? E isso conta muito. Isso conta muito, irmãos, porque geralmente o que a gente faz é colocar grau no pecado. Grau pequeno, médio e grande. E aí a gente fala assim, não, mas o meu pecado foi tão pequeno. Foi uma coisinha boba. Ninguém ficou sabendo. Ah, mas olha só o que aquele lá fez. Não, aquele pecado lá, ó, é um pecadão. Vezes 10. Mas diante de Deus, não existe esse grau de pecado. Pequeno, médio, grande. Isso existe dentro da nossa cabeça. Porque a nossa consciência tenta falar para nós, ó, isso que você fez aí, é tranquilo, tá bom? É bem pequenininho, não vai te marcar muito. E se a gente ficar nessa conversa, que é a mesma conversa desde Adão e Eva, eu sempre comento que a técnica de Satanás é a mesma, ele não mudou. E a gente, muitas vezes, cai. Se a técnica é a mesma, por que a gente teima nisso? Satanás chegou para Adão e Eva disfarçado, ele não chegou como ele é. E ele conversou de uma forma ali, levando Adão e Eva a pensar o quê? É pequenininho. Não vou morrer. Deus falou, mas ó. E aí a gente acaba dando ouvidos ao externo e não ao interno, que é a voz de Deus. Sansão, ele era nazireu, consagrado a Deus desde o seu ventre. Então vamos ler ali no capítulo 1. Os israelitas, do capítulo 13, versículo 1, perdão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã do tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A promessa estava aqui. Cabia agora àquela mãe levar o filho dela a entender. Ela levou. Ela ensinou direitinho os passos para Sansão. Porque essa foi a ordem de Deus dada àquela mãe. E ela fez conforme ele havia dito. Mas quando chegou a vez de Sansão, aí o negócio mudou. E esse ponto eu quero ressaltar também, que não adianta nada a gente ter alguém do nosso lado que é fervoroso na oração, que domina a palavra de Deus, que nos ensina o caminho, mas se a gente não seguir
aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo falado, de nada vai adiantar. A mãe de Sansão ensinou ele por vários anos. Meu filho, você não pode isso, 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 isso. Meu filho, não pode isso, 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 isso. E foi ensinando. E ele aprendeu. Mas chegou num determinado momento em que ele colocou o que na frente? A arrogância dele. O orgulho dele. De homem forte, que destrói o que tem pela frente. Que mata urso, que mata leão, que pega 300 raposas, bota fogo, que levanta o portal da entrada da cidade, que devia ter ali 1 tonelada talvez, e consegue arremessar a montanha acima. Ele foi olhando para toda aquela força dele e foi se colocando no lugar de Deus. É mais ou menos como aquele teatrinho que a gente faz para as crianças, que tem uma pessoa sentada numa cadeira, aí chega Deus, oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Aí a pessoa, nossa Deus, como que eu estou muito feliz porque você está aqui. Ó, pode sentar. Mas a pessoa não levanta. Pode sentar aqui, Deus, aqui é a minha cadeira, é o controle. Toma ela. Mas aí a pessoa não levanta, ela só fica falando para Deus. Aí Deus fica esperando. Estou esperando você levantar. E a pessoa não levanta. Aí Deus começa um diálogo com aquela pessoa, e aquela pessoa fala, mas Deus, então, não dá para o senhor ter controle mais do lado de fora? Porque daí eu fico aqui cuidando. Né? O senhor tem controle aí, eu tenho controle aqui. Dá para ser assim, irmãos? Não dá. Ou o controle é total, ou não. É igual o controle remoto da nossa casa, da televisão. Dá para ficar na mão de 2 pessoas ao mesmo tempo? Aí um quer num canal, o outro quer no outro. Aí estoura o controle, de tanto apertar. O controle tem que ser apenas de um. E esse um é o nosso Senhor. O controle da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus, o tempo todo. E quando vier a tentação para que a gente pegue novamente o controle da nossa vida, que a gente possa se ajoelhar na presença de Deus e falar, Senhor, me perdoe, porque eu não quero o controle da minha vida. O controle da minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Sansão, ele poderia ter feito isso e ter obtido uma vitória fantástica sobre os filisteus, sobre toda a terra ali onde ele estava. Mas quando chegou o momento em que Deus falou assim, Sansão, eu preciso do controle. Sansão não deu. Não, eu fico tranquilo. Eu posso controlar tranquilamente a minha vida, porque eu sei até onde eu posso ir. Eu vou até o pontinho do penhasco ali, e não vai acontecer nada. E não é assim, irmãos. A gente tem que parar de ficar brincando com o pecado, achando que a gente tem força suficiente para controlar o pecado na nossa vida, para ser forte contra ele, porque a gente não tem. Sansão é um exemplo claro disso, de que ele achou que tinha um controle total nas suas mãos. Mas assim como a gente pega a água na mão e ela fica vazando por entre os nossos dedos, assim é quando a gente quer ter o controle da nossa vida. Porque o controle da nossa vida pertence a Deus. Sansão, ele tinha nas suas mãos a chave da vitória. Sabe quando a gente pega a chave da nossa casa, não dá uma sensação boa? É a minha casa. Quando você compra então a sua casa, se você não tem a casa própria, aí quando você pega aquela chave, eu tenho a chave da minha casa nas minhas mãos. Eu tenho a chave do carro, eu tenho a chave do trabalho. Olha o poder que você tem. E ele tinha essa chave. Ele tinha uma chave na mão dele que era fantástica, que era o poder de Deus sobre a vida dele. E olha só, não foi no meio do caminho. Não foi ali quando ele tinha 15, 20 anos. Foi antes dele nascer. Ele estava sendo formado, gerado no ventre da mãe dele. E ele já tinha esse poder nas mãos. Pudéssemos nós sermos como Sansão, termos esse poder nas mãos desde o nascimento. Algumas pessoas conhecem esse poder aos 5 anos, outras aos 10, 15, 20, 30, 40. Se você ainda não conheceu o poder da vitória do Senhor na sua vida, eu desejo isso na sua vida essa noite. Que nessa noite você possa conhecer
a vitória do Senhor sobre a sua vida. Que nessa noite você possa sentir o poder de Deus operando no seu coração. Amém, irmãos? Abra comigo também ali no próximo capítulo, capítulo 14, no versículo 6. É só virar uma folhinha. Aqui no versículo 6, a Bíblia nos relata de quando o Espírito do Senhor se apossou sobre Sansão. E diz assim, ó. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Naquele momento ele estava indo para Tímina, e aí ele encontra um leão. O leão vem atacar, o que Sansão faz? Porque ele era forte, e naquele momento o poder de Deus se apossou dele, foi lá, lutou contra o leão, rasgou o leão. Imagina ele pegando a boca do leão e rasgando, fora. Mas continue comigo aqui, irmãos. Versículo, continuando o final do 6, depois do 7 e 8. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. 7. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, e aqui está o grande detalhe. Eu não sei como está na sua Bíblia, como que está ali, mas diz assim, ó. Sansão saiu do caminho. Qual que é o caminho que nós temos que seguir? O caminho que leva à vida, que é Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Sansão, ele estava no caminho. E eu grifei esse versículo para mim, na minha Bíblia, para eu sempre lembrar disso, que Sansão estava no caminho, mas saiu. Toda vez que a gente sai do caminho correto, do caminho do Senhor, pode ter certeza, algo de ruim vai acontecer. Não caia na ilusão de que é só uma saidinha, é só um passinho. Não. Esse passinho pode custar a sua vida. Para Sansão custou muita coisa esse saiu do caminho. E aí, continuando, saiu do caminho que tinha explicado. Opa, passei uma folha a mais, perdão. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Qual que era uma das coisas que Sansão não podia fazer? Tocar em algo morto. Isso, na lei judaica, era como se ele estivesse ficando totalmente impuro, se ele tocasse em algo morto. Mas, novamente, a consciência dele disse, ninguém está vendo. Pode tocar. Não vai dar nada. Me diz se não é assim na nossa vida. Me diz se não é assim quando a gente está, principalmente quando a gente está sozinho. Ninguém está vendo. Pode fazer. E a gente cai na besteira de ir e fazer. Satanás olhou para Eva e falou assim, pode ir, pode comer, você não vai morrer. A técnica mudou? Nem um pouquinho. A técnica continua a mesma. E sabe o que é o bom que a técnica continua a mesma? É porque nós podemos vencer essa técnica no poder do Senhor Jesus. Porque se a técnica é a mesma, não tem como ficar errando. Se a gente erra, é porque a gente está fazendo como Adão, está fazendo como Sansão e tantos outros. A técnica é a mesma. Então vamos parar de ficar dando ouvidos a Satanás que fica falando baixinho, suave, sedutor. Para quê?
E eu não estou falando isso como se eu não passasse por essa situação, como se eu não sofresse isso. Ao mesmo tempo que eu estou aqui lendo, essa palavra se faz verdade na minha vida. E quando eu estava estudando, ela fez muita verdade na minha vida. Porque a nossa mente ela é bombardeada o tempo todo para que a gente saia do caminho. E hoje, o pessoal já me fala assim, mas hoje cresceu muito a forma de sair do caminho. As oportunidades são imensas. Não. Sempre foi assim. É que a gente acaba caindo de novo numa outra conversa que hoje está mais difícil. Converse com seu pai 50 anos atrás, com a sua avó 80 anos atrás. Se era fácil. Se era mais simples. Não. Talvez ali o que estava exposto era diferente, mas a técnica era a mesma. Era simples. E sempre foi assim. Então ele faz isso, ele sai do caminho, toca naquele animal morto, pega o favo de mel, come ainda, e aí ele chega em casa e dá para o pai e para a mãe comer. E não conta nada. E olha só, a Bíblia nos fala que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. E quando nós confessamos a alguém, nós somos curados. E aí entra um grande detalhe. Saiba também com quem você abre o seu coração. Porque a nossa vida ela não pode ser aberta para todos ou para qualquer um que a gente nem conheça. Certa vez eu li uma frase que dizia assim, não abra o seu coração para quem nem sequer abre a Bíblia. Porque se eu contar uma história para 3 pessoas, essas 3 pessoas vão ter opiniões diferentes. E aí? Tenha uma pessoa correta, que você sabe que busca verdadeiramente ao Senhor. E abra seu coração. Porque tem pecados que a gente precisa realmente de ajuda de outras pessoas. De um pastor, um obreiro, de um amigo, pai, mãe. De alguém que está acima de nós, que tem mais conhecimento, que tem mais força do que nós, para nos ajudar. Abra o coração para essas pessoas. Sansão tinha ali, o pai e a mãe. A Bíblia não fala a idade de Sansão, se ele tinha 15, se ele tinha 20, 30, 40 anos. Na minha cabeça, eu imagino que ele tinha ali por volta de uns 30, 35 anos. Sempre quando eu via as histórias, eu pensava assim, ele deve ter essa faixa de idade. E olha só, que privilégio. Ele tinha a mãe e o pai vivo, morava com os dois. E os pais ali, tementes ao Senhor. Você tem alguém temente ao Senhor ao seu lado? Você é temente ao Senhor? Se você precisa de ajuda, busque alguém que é temente ao Senhor, que abra a Bíblia, que leia, que estude, que busque verdadeiramente ao Senhor, para que você possa abrir seu coração. E conforme for passando o tempo, você vai crescer. E sabe o que vai acontecer? Um dia você vai ser essa pessoa que alguém vai chegar e vai abrir o coração para você ajudar. E aí você vai estar dando os frutos que o Senhor espera que nós demos na nossa caminhada cristã. Caiu um pouquinho de água na minha Bíblia. Sansão, ele tinha ali o poder do Espírito Santo, mas ele não era dirigido pelo Espírito. A gente, muitas vezes, passa por isso também. A gente tem um poder nas mãos, mas a gente não se deixa dirigir. E Sansão, ele tinha esse poder desde o nascimento. Lembra que a gente viu isso? Porque lá no capítulo 4, versículo 4, aliás, eu vou ler, não precisa abrir, mas olha só. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Eles não sabiam disso, mas Sansão sabia. Sansão sabia que ele tinha ali o poder do Espírito. Mas o Sansão, ele era dirigido pelas suas paixões. E quem aqui já ouviu falar que paixão dura uns 2 anos, depois passa?
Não é assim o pessoal fala, os cientistas? Paixão dura 2 anos, depois disso que fica o amor, depois disso que fica o caráter. Paixão passa. E se eu deixo a minha vida ser dirigida pelas minhas paixões, eu tenho uma péssima notícia para mim e para você. Essa direção não é segura. Uma hora ou outra, eu vou bater em algo. Ou vou cair no buraco. Alguma coisa vai acontecer. Não precisa nós esperarmos esse alguma coisa acontecer para que a gente entenda o que realmente tem que fazer. Hoje muita gente fala sobre empatia, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. Não é muito fácil. Mas eu não preciso perder um ente querido para saber a dor do outro. Eu não preciso ver alguém fazendo algo de errado e não dando certo e também ir lá e falar, mas ele fez, comigo não vai dar. Não. Eu posso ver, eu posso aprender com o erro dos outros. Mas não aprender e ficar lá assim, errado, errada. Não, não é nesse sentido. É você olhar e aprender com humildade para saber que você também está suscetível àquele mesmo erro, se você não se cuidar. Sansão talvez não tinha ali um exemplo de um erro para que ele pudesse olhar e falar assim, opa, por esse caminho aí o negócio estava errado. Não, ele não tinha ninguém que tinha feito antes, mas ele tinha a presença de Deus. E ele sabia, porque ele já tinha aprendido, que se desviando do caminho, poderia acontecer alguma coisa. Porque a mãe dele, assim como qualquer mãe, não fala só uma coisinha, não é mesmo? Quem é mãe aqui? Quando vocês vão falar alguma coisa para o filho, vocês falam só aquilo bem objetivo? Puf! Não. Você fala. Aí o filho fala assim, nossa, ela não para de falar. Porque mãe e pai quer isso, ele quer o cuidado. Então, quando a mãe de Sansão falou para ele, você não pode tocar em animal morto, você não pode cortar o cabelo, você não pode beber bebida forte, e por isso, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e foi falando. Ela deu todo o caderninho ali para ele seguir. Todas as recomendações. Então, ele sabia. E mesmo sabendo, ele deixou de lado. Eu vou seguir com os meus próprios caminhos. Abra comigo em Provérbios 21, capítulo 21, versículo 4. Provérbios 21, versículo 4. E diz assim, olha só. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Tudo o que Sansão estava fazendo. Sansão tinha um olhar orgulhoso e tinha um coração arrogante. Eu tenho a força. Eu tenho o poder. Acho que se houvesse a Marvel na época, ele ia se sentir um dos Vingadores. Eu tenho o poder. Eu vou salvar o mundo. Sozinho não. Salvar o mundo só coube a um. Jesus Cristo. E mesmo Jesus, se a gente for ler toda a história dele, em nenhum momento ele fala assim, eu faço tudo isso aqui sozinho, tá? O pai ficou no céu, eu desci aqui e eu que sou o bambambam. Todas as vezes você vê Jesus o quê? Indo ao monte orar. Se afastando da multidão para orar. Para quê? Porque ele era muito fervoroso na oração? Não, porque ele sabia que ele dependia de Deus para que as coisas pudessem acontecer na vida dele.
Jesus, o Filho de Deus, tinha plena consciência de que se ele tentasse fazer as coisas por mérito próprio, por força própria, ia dar errado. Quando Satanás tenta, ele fala, transforma as pedras em pães, você é filho de Deus. Ele fala o quê? Está escrito. Se joga aqui do alto do monte, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem, para que não quebre nenhum osso, para que você não se machuque. Satanás, está escrito. Jesus, se você se prostrar diante de mim, tudo isso aqui que foi me dado, eu te dou. E de novo ele fala, está escrito. Jesus não fica ali debatendo, batendo boca com a tentação. Sabe por quê? Porque ele sabia que a força dele estava no Pai. E que sem a força do Pai, ele nada faria. E se Jesus, que é o Filho de Deus, tinha essa consciência, por que eu e você também não podemos ter a plena consciência de que nós não devemos ficar batendo boca com o pecado, com a tentação? Você sabe com quem que a gente fica discutindo? É com o vendedor, para negociar preço. A gente discute quando tem um problema para resolver. E não é discutir de ficar bravo, discussão de falar. Agora com o pecado, a gente não tem que ficar lá batendo boca. Não, porque isso, aquilo, não, porque... Não, para com isso. Deus está junto de nós para quê? Para que a gente não tenha que ficar batendo boca. E Ele sabe disso por quê? Porque Ele sabe que nós não temos a força necessária sozinhos para vencer o pecado. A gente só tem força quando a gente está andando ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Abra comigo em Provérbios, volta um pouquinho ali, no capítulo 16, no versículo 30. A gente estava lendo o 21. É bem interessante esse versículo, porque ele diz assim: quem pisca os olhos, planeja o mal. Quem franze os lábios, já o vai praticar. Quem esteve aqui na quarta, o pastor Marco Aurélio, falou sobre esse versículo. Mas, irmãos, fique tranquilo, não é qualquer piscada que você já está planejando mal. E não é porque mordeu o lábio, mas é aquele específico. Quando olha para o pecado e faz aquela cara de que eu quero, porque esse sentido aqui é aquela piscada maliciosa, aquela mordida de lábio maliciosa. É isso que a Bíblia está querendo nos falar. Não é qualquer piscada, não é qualquer mordida. Senão daqui a pouco também levou um chute, mordeu o lábio para não gritar, aí está pensando que está fazendo algo de errado. Também não é. Ou piscou porque entrou um cisco, opa, tem que tomar cuidado. Não é bem assim. É específico. Quem pisca os olhos, planeja o mal. Quem franze os lábios, já o vai praticar. Sabe por quê? Porque já está lá no coração. O desejo já está lá no coração, assim, bombando. Prontinho para sair. Aí nesse momento, você tem que se lembrar de que você só consegue fazer a diferença abrindo o coração que está ali, pulsando para o mal. Abrir ele para Deus. Mas escancarar é você se colocar na presença de Deus e falar assim: Deus, não está dando. Eu não tenho mais força. Na verdade, Deus, eu nunca tive força sozinho. Eu tentei lutar sozinho, mas eu estou aqui, me derramando diante do Senhor para dizer que eu só consigo se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver, vai dar errado. É você abrir com sinceridade o coração. Hoje de manhã eu expliquei o significado da palavra sinceridade. Vou explicar rapidinho para vocês. Talvez você já conheça. Mas muito tempo atrás, Roma Antiga, naqueles tempos, alguns artistas faziam obras de arte. E aí quando uma delas tinha um defeito, uma fissura, um trincado,
Para ele não ter que vender mais barato, o que ele fazia? Ele ia lá e colocava cera, pintava por cima e vendia aquilo como se fosse perfeito, como se tivesse nenhum trincado, nenhuma uma fissura. Aí, quando começaram a descobrir essa fraude, aí o que as pessoas envolvidas ali com a venda faziam? Eles pegavam aquele objeto, colocavam no sol do meio-dia, bem quente, e aí se começasse a derreter aquela cera, eles falavam assim, ó, isso aí não é bom não, porque tem cera. E se tem cera, não é verdadeiro. Aí quando eles pegavam um objeto e colocavam no sol do meio-dia, e deixava lá e não derretia nada, ó, sem cera. Tá ok, pode levar. É o preço que vale. Então daí veio a palavra, sincero, sincera, sem cera. Sabe como que tem que ser o meu coração e o seu coração diante do Senhor? Sincero. Sem máscaras, sem uma maquiagem para tampar algo. Mostrar para Deus algo que não é. Para as pessoas eu posso até disfarçar aquilo que eu não sou. Ou aquilo que eu sou. Mas diante de Deus não tem como. Com Deus a gente não brinca de esconde-esconde. Jonas tentou brincar de esconde-esconde. E deu no que deu. Agora o meu coração, o seu coração, ele tem que estar assim, ó, aberto. Sem cera. Sinceridade diante do Senhor. E aí sim nós vamos alcançar a plenitude ao lado de Deus. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui, só para a gente finalizar essa parte. É no capítulo 16 de Provérbios, versículo 25, diz assim, ó, há caminho que parece reto ao homem, mas ao final conduz à morte. Sansão estava naquele caminho e para ele era reto. Era correto, era justo, era bom, não ia dar em nada. Deu no que deu. E não foram coisas boas. Abra comigo a Mateus capítulo 5. Aqui Jesus está falando sobre o adultério. Eu não vou entrar nesse tema, mas eu vou usar ele para a gente poder entender basicamente o que foi feito aqui com Sansão. Versículo 27 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. 29. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. 30. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Sansão, ele se deixou levar por aquilo que ele via. Ele viu, desejou e foi atrás. E eu penso que a cabeça de Sansão dizia assim, não é correto. Sabe aquela luzinha vermelha que acende quando a gente vê num filme, que é alguma coisa de alerta? Que dentro de mim e de você é a luz do Espírito Santo, que ó, pisca e fica. Sansão deve ter feito isso aqui, ele pegou e cobriu aquela luz, não vi, e foi seguir os desejos do coração dele, as paixões dele. Jesus já disse aqui, ó, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. E aí Sansão não sabia desse versículo aqui, porque ainda não tinha, mas ele já sabia que o caminho não ia ser bom, ia dar errado, e ele fez mesmo assim. Nós possamos aprender com o que Jesus fala. Quando o pecado aparecer e a gente vê, desvia.
mas é para desviar. Não é para ficar assim, torcendo o pescoço, falando, só mais uma olhadinha. Não é assim. Apareceu, desvia o olhar. Não vá tentar lutar. Não vá tentar medir força. Vai dar perca para você. E Sansão, ele ficava nessa teimosia, essa teimosia. E Sansão também se envolveu com pessoas erradas. Lá no capítulo 1 de Salmo 1, diz que com quem você anda vai determinar o seu destino. Cuidado com quem você conversa, com quem você anda. E Sansão, ele começou a fazer o quê? Parece que ele estava cansado daquele grupo que tinha lá na cidade dele. Eu quero coisas novas. Eu quero conhecer pessoas novas. Essas mulheres que tem aqui não me chamam a atenção. Então eu vou procurar mulher em outra cidade. Esse pessoal aqui que eu andava, aqui, meus amigos, também não tem mais graça. Eu quero algo novo. Eu quero algo que pulse dentro do meu coração, que me faça tremer, que me faça suspirar. Não é assim. A gente tem que saber com quem a gente anda, a gente tem que saber com quem a gente conversa. Não é com qualquer pessoa. A gente não anda com qualquer pessoa. E não é porque nós somos superiores, como muitos aí fora dizem. Eu sou superior porque eu sou crente, então eu não ando com qualquer um. Não é nesse sentido. Eu e você não somos qualquer um, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas não é por isso que a gente vai deixar que a arrogância entre e eu aponte o dedo para o outro que ainda não foi comprado, ou que não está no mesmo caminho que eu, e apontar para ele e falar assim, eu sou bom, você é ruim. Não, não é nesse sentido. Quando eu digo não andar com qualquer pessoa, não falar com qualquer pessoa, é você saber quem está ao seu lado. E saber aquilo que você conta, aquilo que você abre o seu coração. Porque muitas vezes aquilo que você fala, ao invés de te ajudar, vai voltar contra você. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E Sansão, ele estava indo nesse caminho, ele estava conversando com pessoas que ele achou que, maneiro, é paz e amor. Esse aí, beleza. Olha essa mulher dançando. Como que é o nome dela? Dalila. Nossa, estou apaixonado, é ela que eu quero. Porque ela sorriu para mim. Ela é tão simpática. Ela é tão legal. Olha só o pessoal que está ali. É do povinho lá que não gosta de mim, mas não tem problema. Olha a minha força aqui. Sansão estava ali diante do pecado. E para piorar, ele foi atrás. E ele conseguiu o que ele queria. E aí a gente conhece a história. Quando o rei ficou sabendo que Dalila estava lá com Sansão, falou, Dalila, é o seguinte, convence o Sansão a contar o segredo dele, para a gente saber de onde que vem essa força dele. Aí a Dalila vai e faz o quê? Começa. E começa. Aí Sansão pensa, contar uma historinha para ela, Dalila, se fizer tal coisa, eu perco a força. Parece que tinha já estava faltando parafuso na cabeça do Sansão. Brincando com o pecado. Sabe aquelas brincadeiras de roda? Que pega na mão da criança e fica rodando? Sansão estava desse jeito com o pecado. Às vezes ele girava o pecado, abraçava, voltava. Era uma dança que ele fazia com o pecado. Porque na cabeça dele, ele pensava assim, na hora que eu quiser eu só faço assim, vai. O pecado é igual camisa de força. Quanto mais você tenta se soltar, mais você se prende. Você só sai de uma camisa de força se tiver uma pessoa que vier ali abrir para você. E você só sai do pecado que você entrou e que está difícil se Jesus vir e tirar você. É assim que a gente sai do pecado. É assim que a gente sai de uma vida, de um caminho tortuoso, que vai levar à perdição, que vai levar à morte. Ele falou assim, Jesus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu tentei até agora lutar com as minhas próprias forças, mas eu não tenho capacidade. É assim. É gritar para Jesus.
falar para Jesus. E Sansão estava ali, brincando. Lá, 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 lá. Sansão tinha consciência de quem que ele era. Volta comigo lá no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes 16, versículo 17 e 18. Olha só, Sansão tinha plena consciência de quem que ele era. Porque olha o que ele fala para Dalila aqui. 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Aqui já depois de várias investidas de Dalila, e nada dava certo para os soldados prenderem de Sansão, ele pensou, eu vou contar. E contou. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele. Pois, aqui a minha Bíblia ainda dá ênfase nessa frase que ele fala. Pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado, aqui está rapado, o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Então ele sabia quem ele era? Sim. Ele tinha plena consciência? Sim. E mesmo assim, ele teimou em brincar com o pecado. E Sansão foi além, porque ele deitou no colo do pecado. Porque quando ele adormece, a Dalila coloca ele no colo dela, fazendo carinho. Você está cansado, meu lindo? Descansa. Eu vou ficar aqui guardando o seu sono. Eu sei que a gente às vezes tem aquelas memórias de filme, uma pessoa bem mal fazendo aquela cara, né? Dorme, não vai acontecer nada. Dormiu. E aí a gente pensa que foi a Dalila que cortou, não foi? Mas não foi. Porque ela chamou um dos soldados. O soldado veio e ele cortou o cabelo de Sansão. A Dalila preparou, segurou, fez ele adormecer. Meu lindo, dorme. Que a gente tome muito cuidado com o pecado. Que a gente não fique fazendo ciranda com o pecado, brincando de mãos dadas, achando que o pecado é amigo, que o pecado ele é bom, porque o pecado não é. O pecado não é seu amigo. O pecado ele não é uma pessoa, ele não é algo confiável. O pecado leva à destruição e leva à morte. E ele vai vir sempre disfarçado. Desde Adão e Eva, ele vem disfarçado. Ou a gente vai atrás de algo ruim? Ninguém vai. E mesmo aqueles mais cautelosos, se pegar algo que esteja ali mascarado, fantasiado, maquiado, e não tiver uma atenção, cai. Igual comprar carro. Quem compra carro aqui já comprou, eu já passei por uma situação dessa. Olhei o carro, joia, beleza. Pior arrependimento. Se pudesse voltar no tempo, não tinha feito aquele negócio. Que daí eu fui descobrir que o carro, acho que ele só não tinha sido capotado. Mas tudo ao redor dele tinha batido. Lateral, frente, traseira. Acho que embaixo devia ter alguma coisa também. As peças. Mas quando você olhava para o carro, falava, nossa, ó, é uma coisinha só, porque é o ano do carro, né? Então não tem como também assim, ser 0 quilômetro. Aí meu pai, quando olhou o carro, falou, Rafa, esse carro que tem um negócio aqui, eu já tinha comprado. Tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Por quê? Ele já tinha um olhar mais clínico. Meu sogro, a mesma coisa. Ih, Rafa, esse carro aqui. Aí levei para um amigo meu que trabalha no carro. Falei, Rafa, esse carro aqui, ele só não foi capotado, eu acho.
Porque essa lateral inteira que foi mexida, essa também, aqui atrás, essas lanternas aqui, tudo. Aí quando ia abrir o motor, nossa, piorava a situação. Um dia o mecânico falou assim, ó, você já virou meu amigo aqui, então eu vou fazer em várias vezes para você, porque está ficando pesado. Por quê? Porque eu olhei aquele negócio maquiado e achei que era bom. O pecado, ele sempre vai vir maquiado. Ele sempre vai vir com uma boa aparência, com uma voz sedutora. Não vai ser uma voz, grossa. Não. Vai ser aquela voz suave, que vai te envolvendo, sem te abraçar. Sabe aquela voz que envolve sem abraçar? É desse jeito que o pecado vem. E o pecado foi na vida de Sansão desse jeito, ia rodeando ele, rodeando. Ele, ai, que delícia, olha, quentinho. Até que ele acabou com os olhos furados, cego, preso, jogado numa prisão, sendo feito de bobo, humilhado. Era o bobo da corte. Sansão perdeu tudo. Ele perdeu a presença de Deus quando o cabelo dele foi cortado. Porque a Bíblia fala, quando o cabelo de Sansão foi cortado, a força do Senhor se foi embora. Sansão, ele não ficou cego quando o rei furou os olhos dele. Ele já estava cego quando ele se deixou dominar pelo pecado. A cegueira dele ali agora foi física, mas até então era uma cegueira espiritual. Meus irmãos, Sansão tinha tudo para dar certo. Era um homem de grande força, mas também de uma fraqueza terrível. Que nós possamos olhar para a história de Sansão e termos consciência daquilo que nós somos sem o Senhor e daquilo que nós somos com o Senhor. E que quando as circunstâncias aparecerem, que a gente tenha bem forte dentro de nós quem nós somos e podemos ser com o Senhor. Amém? Peço que você fique de pé para a gente fazer uma oração. E aí eu vou dar os recados. Ficou claro? Hoje de manhã eu falo assim, você parece ser tão calmo falando, mas eu fico muito nervoso. Eu fico trêmulo, eu fico pensando se as pessoas estão conseguindo entender o que eu falo, e principalmente quando é a palavra de Deus. Porque eu sei que eu vou dar conta de cada palavrinha do que eu falei. Que a gente tenha sempre essa consciência daquilo que a gente fala de Deus para as pessoas. Me pesa muito, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho. Mas eu também sei que nada do que eu falei aqui foi porque eu estudei, foi porque eu busquei. Eu sei que tudo que foi falado e foi dirigido ao seu coração foi a ação plena do Espírito Santo. Porque não sou eu que convenço ninguém do pecado. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem nos leva à salvação eterna é Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, Pai. Te louvamos por aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, na nossa vida. Pai, esse ensinamento de Sansão, Pai, vem nos trazer o entendimento de que nós não podemos lutar com as nossas próprias forças, mas que nós necessitamos, Pai, da Tua presença nas nossas vidas. Da Tua presença constante, Senhor Deus, não só em momentos esporádicos do nosso dia, Pai, mas 24 horas, Pai, o momento todo. O pecado, ele fica o tempo todo, Senhor Deus, nos rodeando, nos seduzindo. Pai, que nós não tenhamos a atitude de Sansão, Pai, de ficar brincando com o pecado, de achar, Deus, que o pecado vai ser algo pequeno, que não vai influenciar em nada. Senhor Deus, que nós não tenhamos essa consciência de Sansão, mas que nós possamos ter a consciência de Jesus Cristo, Pai, que diante dos perigos, diante das tentações, Ele virava as costas, Ele ia embora, Ele usava a Tua palavra e dizia, está escrito, está escrito, está escrito.
Senhor Deus, que nós tenhamos, Pai, essa consciência em nós, que nós tenhamos, Pai, a Tua palavra gravada no nosso coração, na nossa mente, Senhor Deus, a ponto de Deus, de quando o pecado vier, nós tenhamos essas mesmas atitudes. Jesus, está escrito, eu não quero isso, e que eu vire as costas e vá para um outro caminho, que não seja o caminho da perdição. Que nós possamos, Senhor, seguir o Teu caminho que leva à vida eterna. Que nós possamos, Senhor Deus, chegar e nós vamos alcançar, Pai, a vitória junto com o Senhor, a coroa da vida que o Senhor está reservando àqueles que o buscam, àqueles que o temem, Pai. Que todos nós aqui nessa noite, Pai, aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, Pai, sejam essas pessoas que busquem todo dia o Senhor verdadeiramente, em espírito, em verdade, com sinceridade no coração, e que nós possamos todos juntos um dia estar lá no céu te adorando. Santo, 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 santo é o Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Guarda, Pai, a nossa volta para casa, guarda o nosso sono. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada. Guarda as nossas vidas, os nossos familiares. Senhor Deus, tudo aquilo que nós viemos a fazer durante essa semana, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais nos nossos fazeres, nas nossas atividades, no trabalho, em casa. Senhor Deus, que nós possamos crescer diante do Senhor, Pai, em conhecimento, em entendimento, em sabedoria. Pai, e também crescer, Pai, com temor diante do Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos, Pai, por cada um que esteve aqui nessa noite. Te agradecemos pela vida do pastor Giovanni e sua família. Que o Senhor o guarde e proteja, Pai, em todo esse momento da viagem. Traga-o em segurança, Deus. Assim, Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você que veio preparado para a oferta, esse é o momento. Que você faça a sua oferta sem constrangimento diante do Senhor. Nós vamos fazer uma oração enquanto você traz. Se você não veio preparado, não se sinta constrangido, porque o Senhor, Ele busca aqueles que fazem as suas ofertas, entregam os dízimos de coração aberto diante dEle. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse momento, te louvamos, Pai, pelas ofertas e pelos dízimos. Apresentamos cada um diante do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida de cada família, Senhor Deus, aqui representada, sobre os dizimistas, Senhor Deus, sobre os ofertantes. Senhor Deus, toque também, Pai, no coração daqueles que ainda não tiveram esse entendimento, Pai. Traga a eles o entendimento, Pai, daquilo que é necessário para a vida de cada um. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pelos recursos que temos. Através dele, Pai, nós podemos manter a Tua obra aqui, nós podemos alcançar mais pessoas. Senhor Deus, mas sabemos que tudo isso vem de Ti, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, prospere na vida dessas pessoas, na área financeira, na parte pessoal, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Lembrando então, nós temos culto à quarta-feira aqui, às 8 horas, todos estão convidados. Domingo que vem, às 9 horas, nós vamos ter a escola bíblica e às 7 horas o culto também. Ô Miguel, você tem aquela foto da cadeira? A foto da cadeira que seu pai pediu ou não? O pastor Giovanni, ele pediu para passar para os irmãos, aqueles que puderem estar ajudando. Nós vamos precisar de mais 30 cadeiras desse modelo, para que a gente possa colocar aqui no salão. O valor de cada cadeira é R$110. E aí ele pediu para eu estar avisando os irmãos. Ele também colocou nos grupos, aqueles que sentirem no coração, se sentirem tocados, podem estar entrando em contato com a Sofia, pode vir falar aqui comigo no final do culto, ou enviar uma mensagem para o pastor Giovanni também, para que a gente possa estar efetuando a compra dessas 30 cadeiras. E deixa eu só perguntar, tem algum professor aqui? Só eu? A Vanessa? Chama os professores lá da sala, Sofia, rapidinho, fazendo favor. Sexta-feira foi o dia dos professores, eu também sou professor, já faz 10 anos. Lembrando também que na terça-feira nós temos aula de canto, teclado e violão aqui na igreja, começa às 7 horas, com o professor João, um valor bem acessível. Você que tem interesse pode estar entrando em contato. Vanessa, vem aqui na frente também, fazendo favor.
vindo a Lari. A Ana, também, professora. Temos mais professores aqui da escola, da escolinha com as crianças. Tem a irmã, então vem aqui também. Tem mais alguém? Pode erguer a mão, não precisa ter vergonha. O professor não pode ter vergonha, não é mesmo? Isso. Miguel. Verdade, o Miguel, estava esquecendo dele. Corre, Miguel. Tem algum homem professor também? Eu falei professora, mas tem algum homem professor? Isso. Mas dia 15 foi comemorado o Dia dos Professores. Eu sou professor por profissão. A Jéssica, a Vanessa e a Aguinalda. Somos professores por profissão. Aqui na igreja nós somos, eu digo que por vocação, mas lá fora também nós somos por vocação. Eu escolhi ser professor um dia e uma vez Deus falou para mim, você vai dar aula, você vai ensinar as crianças. E foi fantástico porque Ele falou, você vai ensinar a minha palavra. E isso já vem assim, durante 10 anos. Não sei até quando que eu vou ser professor de criança, mas ensinando. Mas nós, professores, temos uma missão muito bonita, principalmente dentro da igreja, que é levar as crianças a entender a palavra de Deus. E eu digo que quando a gente consegue fazer uma criança entender a palavra de Deus, a gente consegue fazer qualquer adulto entender a palavra de Deus. Porque uma criança, ela é simples, e a gente consegue falar da forma mais simples para ela, os ensinamentos de Deus. Quando você faz isso, você alcançou o sucesso, e você vai ter pleno sucesso para atender também um adulto ensinando a palavra do Senhor. Estenda a sua mão aqui para frente, vamos fazer uma oração, agradecendo a vida de cada um. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos professores aqui da igreja, te agradeço, Pai, por todos os professores. Te peço, Pai, que o Senhor venha derramar da tua unção, Pai, da tua graça, derramando sabedoria, Senhor Deus, conhecimento sobre a vida de cada um, trazendo, Senhor Deus, estratégia, Senhor Deus, nos ensinamentos da tua palavra. Que nós tenhamos, Senhor Deus, a palavra correta, Pai, a estratégia correta diante desse mundo que vem com tantos atrativos, Pai, para as crianças, mas atrativos que não levam a caminhos bons, atrativos que não levam, Senhor Deus, à vida eterna, mas que nós possamos, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, ter essas estratégias e possamos, Senhor Deus, aplicá-las, Senhor Deus, levando as crianças, Senhor Deus, e também adultos a entender da tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor derrame da sua unção sobre a vida de cada um aqui, Pai, daqueles que não estão aqui nessa noite, daqueles, Senhor Deus, que estão assistindo pela internet, que o Senhor os abençoe, o Senhor os capacite cada dia mais. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, no meio do ministério infantil. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus benigno, Senhor Deus, misericordioso para com todos. E também, Senhor, um Deus que capacita aqueles que o Senhor tem chamado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Se alguém sentir no coração, eu não sou professor, eu sou farmacêutico, eu sou dentista, mas eu tenho vontade de dar aula, nos procure a Jéssica, que é responsável do Ministério Infantil aqui na igreja, para que você possa também estar nos ajudando aqui no Ministério Infantil. Irmãos, vão com a graça de Deus, muito obrigado pela presença de todos, e até quarta-feira ou no próximo domingo. Deus abençoe cada um.